Eu quero ler o texto na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Trata-se de uma santa ceia. E eu quero falar Bíblia, que é o que os irmãos estão acostumados. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Como se trata de um culto de santa ceia, uma mensagem conhecidíssima através do louvor e das ministrações. É um cântico de vitória. Capítulo 8, versículo 31 ao 35. Neste texto nós encontramos 7 questionamentos e 7 testemunhas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Queiram tomar os vossos assentos. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio, é muita honra estar aqui cooperando de forma imerecida da minha parte. E isto eleva a minha gratidão, sabendo da minha pequenez, e Deus tem me dado o privilégio por meio de homens, como o pastor Sérgio, pastora Josiane. Muito obrigado por este privilégio de poder participar convosco deste culto, da adoração. Deus recompense em vossos nomes, externo a gratidão a todo o corpo ministerial, à igreja, que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do Isaac, da Regina. São filhos para mim que têm me recepcionado, cuidado de mim, e eu não tenho palavras à altura de gratidão a vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Levi, pastor Ricardo, presbítero Jesus, e em vossos nomes a todos os demais pastores, amigos aqui presentes. Que Deus continue vos abençoando. É uma honra estar convosco. Queridos, é Santa Ceia, eu gostaria de fazer uma reflexão neste cântico de vitória. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele traz o maior tratado acerca da salvação de todo o Novo Testamento. Lutero uma vez disse que se de todas as escritas só tivesse a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, já era suficiente para conhecermos a salvação. E o interessante é que Paulo, quando ele trata desse cântico de vitória, ele vai tratar acerca de um contexto jurídico, relegando a nossa condenação e a absolvição. Então eu gostaria de falar-lhe sobre a absolvição. Se nós analisarmos o contexto, os irmãos podem observar que o capítulo 8 começa juridicamente sobre condenação e absolvição. O que Paulo trata nesse contexto, me permita contextualizar a história, capítulo 5 deste mesmo livro, desta mesma carta, capítulo 5 aos Romanos, versículo 12, ele diz que por um homem entrou o pecado. E quando nós analisamos esse contexto, observem que quando Deus mostra a Ezequiel um lapso, uma brecha acerca da eternidade, Ezequiel traz um contexto que, segundo linhas teológicas, nos mostra que antes de nós, biblicamente falando, existia uma classe
que ligava a terra a céus, porque Deus criou o universo, e o universo tem por dever e obrigação prestar tributo a Deus em glória. E Ezequiel diz que os anjos tinham um sumo sacerdote chamado Lúcifer, que ele era responsável de levar a Deus os tributos da terra em adoração. No coração, Lúcifer todos os dias se apresentava diante do Monte Santo de Deus e externava como puro, aferidor de medida, o que era levado da terra como santo, digno de louvor. Isto Deus ouvia todo dia da terra por meio de Lúcifer. Então, quando nós olhamos Ezequiel, os 28, se puder projetar, Ezequiel, capítulo 28. Se você analisar o versículo 13, olha onde era a habitação de Lúcifer. Ezequiel 28, eu vou precisar, para a gente dar sentido, não é? Para não ficar só em palavras. Tendo em vista que o objetivo é valorizarmos cada vez mais a nossa salvação. Ezequiel 28, versículo 13. Você vai observar que o texto, só a primeira parte, estavas no Éden, jardim de Deus. Ele está falando acerca de Lúcifer. Só Lúcifer, ele tinha o direito de se apresentar diante de Deus com vestes sacerdotais, aferidor de medida, puro, limpo, representava os anjos. Porém, ele se ensoberbeceu, e ensoberbecendo ele quis ser igual a Deus. E o que é que ele faz? Como ele coordenava os santuários, santuários está relacionado em Ezequiel como lugar de adoração, está no plural, santuários, por exemplo, congregações, igreja, quem habitava, anjos, para quê? Adorar a Deus. Então, ele agora ensoberbece pelo poder do relacionamento. Então, o que é que ele faz? Ele vai nos anjos de cada santuário, mas baixinho, só baixinho um pouquinho, e vai contaminar aos anjos para que ele possa ganhar couro e ser igual a Deus. Então ele vai negociando com o que não era dele, com a glória, e Deus em silêncio. Aí Ezequiel diz que ele multiplica o seu comércio, ele ganha uma terça parte. Se nós lermos Ezequiel 28, 18, ele vai dizer que a multiplicação valeu pela multidão de tuas 28, 18, pela multidão dos teus comércios. Ele vai dizer que ele multiplicou, ele conseguiu galgar uma terça parte dos anjos. E quando ele tem coro suficiente, ele vem e diz Isaías, capítulo 14, versículo 14. Isaías 14, 14, que o coração dele ensoberbecido, ele diz: agora eu subirei e serei semelhante ou igual ao Altíssimo. Então, quando ele diz isso, ele sobe, mas já não sobe como puro. Aí Deus diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas foste achado em iniquidade. Então Deus resolve trazer um julgamento imediato, julgamento para ele e os que contaminaram. Observem que quando nós lemos Judas, a carta de Judas, que só tem versículo 6, ele fala desse julgamento. Ele diz o quê? Judas, por favor, Judas, tem quem está ali, projeta aí Judas 1 e 6. Ele fala desse julgamento, que os anjos que deixaram a sua habitação foram julgados sem direito a apelar, sem direito a recorrer, sem direito a habeas-corpus, e jogados os anjos, os qual guardaram não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele
tem guardado sobre trevas algemas eternas para o juízo final. Então eles foram julgados imediatos, sem habeas-corpus, sem direito à apelação, sem direito à defesa. Eram eternos, massa angelical. Daí vem a deterioração, diz a Bíblia, que a parte que foi contaminada foi presa e julgada e condenada. Então, as que não foram, dois terços, foi recolhido a Deus e a terra foi submersa pelas águas. Agora, já não tem relacionamento entre terra e céu. Já não tem contato, porque a terra entra no abismo, a escuridão vem, as águas prevalecem e não tem mais seres que liguem terra e céu. Então o tempo passa, aí vem Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como era a terra? Sem forma. Se era, é porque já existia. Sem forma e vazia. E as trevas era que habitava. E o Espírito pairava acima das águas. Aí Deus diz: haja separação entre terra e águas. A terra volta a surgir. Deus chama porção seca, terra, água, mares. Então Deus, capítulo 1 do Gênesis, vai elaborar, configurar, decorar a terra. Para quê? Para um adorador. Ou ele investir em adoradores de novo, ligar terra e céu. Porque os anjos decepcionaram. Então diz a Bíblia que Deus estabelece, faz tudo bonitinho, flora, fauna, enfeita, rios, e agora vem criar um ser humano. Quando nós lemos o discurso de Jó, feito por Eliú, Jó, capítulo 33, versículo 4, olha o que é que ele diz, que de onde nós viemos? Nós viemos das trevas, a terra estava em trevas, à beira do abismo. Aí o que é que Deus faz? É do que não tem mais sentido que eu vou criar o adorador. Nos tira das trevas. Aí diz Eliú, Jó 33, versículo 4. Ele diz a Jó que o Espírito de Deus nos formou. O Espírito vem, pega a terra e forma o ser humano. E o sopro, a inspiração de Deus nos dá fôlego de vida. Ele cria o ser humano. Aí olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, salvo engano, versículo 5 ao 6. Ele diz que é o homem, para que te lembre do homem, um pouco menor que os anjos, o criaste e o coroaste de glória. Ou seja, Deus criou os anjos, decepcionaram. Aí Deus cria o ser humano, menor que os anjos, talvez dizendo, vou criá-los menor, porque se eles decepcionarem, eu vou dar outra chance, eu vou dar direito de defesa a ele. Aí o homem é criado. Aí vem Gênesis, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Gênesis 2, versículo 8. Está escrito, tem como pôr? Gênesis 2 e 8, obrigado. Plantou o Senhor Deus um jardim, aonde? E aonde Lúcifer habitava? Então agora Deus recomeça com o homem, planta um jardim e põe o homem. Esse jardim, na nossa linguagem, é lugar de adoração, de relacionamento. Geograficamente, é o único lugar que Deus escolheu para se relacionar com este homem, com o ser humano. Aí a Bíblia diz que agora vai ter adoração. E a adoração vem agora todos os dias. Uma vez no dia, Deus tinha o direito. Como Lúcifer subia, pois era angelical, agora o homem é um pouco menor. Agora é Deus que resolve descer. Ele desce todo dia e fazia culto no jardim. Havia relacionamento. Aí vem Gênesis, capítulo 3, versículo 5. O que é que diz? Que Lúcifer, a serpente, vai e dialoga com Eva. Em Gênesis 3, olha a proposta dele. Foi assim que Deus disse que no dia que comeres do fruto, aí ele diz, é porque Deus sabe
que no dia que vocês comerem do fruto, vão ser iguais, semelhante a ele. A proposta era a mesma que o derrubou, princípio de igualdade. O que fez Lúcifer e os anjos caírem foi querer ser igual a Deus. Agora ele propõe ao homem ser igual a Deus. Aí isto que eleva, que eles pecam. Aí o pecado entra. Quando o pecado entra, vai fazer o quê? É aqui que entra o contexto jurídico da Santa Ceia. Por quê? Dentro de um contexto jurídico, vou falar na lei do nosso país, Brasil. Se já houve uma jurisprudência, se alguém cometeu um crime lá no passado, e eu cometi depois o mesmo crime, a lógica é eu ser julgado do mesmo jeito, porque já houve um julgamento. Isso é chamado de jurisprudência no direito. Eu sou administrador e sou teólogo, não sou advogado. Me perdoe os advogados se tiver aqui alguma gafe, mas o julgamento original era ser o igual de Lúcifer, sem o quê? Sem direito a habeas corpus nem apelação. Por quê? Tinha jurisprudência, já houve um julgamento, então Deus teria que julgar conforme julgou antes. Mas o que é que Deus faz? Ele aqui começa, como diz o direito diz que este princípio de eu ser julgado, não posso mais, porque o devido processo legal, ele diz que eu não posso ser condenado sem direito a me defender. E isso começa em Deus, porque quando o homem peca, a gente acredita que Deus é onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe tudo. Então ele soube que o homem pecou, mas olha como ele vem. Ele não vem acusando, ele não vem mostrando o erro, ele vem com o direito que o homem tinha que se defender. Quando ele desce, a igreja vazia, o Éden vazio. Quando o Éden é vazio, ele pergunta: cadê você, Adão? Onde você está? Estou escondido. Por que se escondesse? Porque eu estou nu. Olha o que é, ele dá de inocente, dá direito de defesa. Quem te mostrou que estava nu? Porventura comesse do fruto que eu disse para não comer? Aí ele transfere, ele não assume, ele transfere para a mulher transfere para a serpente. Então a lógica era nós sermos condenados ali, sem direito à defesa. Aí Deus percebe e usa o único recurso a nosso favor, a graça. Graça é favor imerecido. A jurisprudência dizia, já houve lá atrás, o julgamento tem que ser condenatório. O Senhor tem que condená-los como condenou os anjos. Mas a graça vem e dizia, mas ele já foi feito diferente, foi feito menor, então tem direito à defesa, mas ele não tem, então dá um recurso a ele. Qual é o recurso? Vou protelar o julgamento e vou usar a graça. Aí a graça vem, e a graça dizia, eles não merecem, mas eu vou protegê-los, eu vou defendê-los, e nós somos preservados pela graça. É aqui que entram as testemunhas. Pode analisar em toda a história do ser humano. Queda é por os testamentos, o depoimento destas testemunhas. Tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome, perigo e espada. Todas 7, porque em um julgamento as testemunhas não pertencem às partes, pertencem ao juiz. As testemunhas são os olhos e os ouvidos do juiz, e elas têm que dizer a verdade. Então essas 7 testemunhas entram aqui. Então, mesmo pela graça, o homem não tinha que se defender, porque aqui são testemunhas de acusação. E o que é que elas fazem? Diante do depoimento dela, a graça vem, mas não podem fazer nada. Vai separar Adão de Deus. Então Adão é separado, é destituído da graça, da glória de Deus. A igreja é fechada, o jardim é trancado, espada de fogo, querubins cercam o jardim para o homem não voltar. Porque as testemunhas acusaram, testificaram e diziam, erraram. Então afastaram Adão de Deus, e foram anos. Capítulo 6 do Gênesis, Paulo diz, Romanos 5:12, que o pecado entrou por um homem, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou
a todos, porque todos pecaram. Capítulo 6 do Gênesis, já está no todo. O pecado abundou, o pecado cresceu. Aí vem a morte, vem o pecado, porque o pecado trouxe a morte. E o promotor de acusação, o inferno, e pede a Deus uma nova audiência, porque o pecado aumentou. Aí vem o pecado, aí apresenta uma petição oficial. Aí capítulo 6 do Gênesis, Deus desce, olha o comportamento e diz: é verdade, as provas são consistentes, as testemunhas estão testificando, e é real, o coração do homem é má em todos os seus desígnios. Aí Deus diz: me arrependi de os haver feito, vou dar cabo, vou dar fim do homem por conta do pecado, porque todo o seu coração é má. Então Deus disse: eu vou acabar, vou destruí-lo. E resolveu, assinou. Quando Deus assina a destruição total, a graça vem, e a graça vem, e a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. O pecado dizia: é o julgamento final, mas a graça dizia: dá mais oportunidade, protela o julgamento. Aí Deus protela, traz a justiça, o dilúvio vem, destrói, mas observa a diferença. No período de Lúcifer até Adão, só havia água, só havia treva, não tinha graça. Agora, do dilúvio para frente, o pecado vem, detona, as águas cobrem a terra de novo. Mas agora, em cima das águas, não tinha mais treva, tinha uma arca, sem remo, sem leme, sem vela, no controle de Deus, porque tinha ainda 7 adoradores preservados pela água, por Deus, pela graça, entre a terra e o céu. Capítulo 8 do Gênesis, Deus faz as águas baixarem, e pela segunda vez a terra volta a aparecer. Veja que é um recomeço. Aí capítulo 9, eu acho lindo o que Deus faz. Olha o que diz o capítulo 9, a coragem de Deus. Ele devolve ao homem todo o domínio de Adão de novo, o poder dos animais, de tudo, disse Deus, que tinha vida, estava ao domínio do homem. E toda Eva, e toda semente, e toda carne era para seu sustento. Deus recomeça, capítulo 11 do Gênesis. A geração de Noé perde o equilíbrio e desobedece a Deus. O pecado vem. Observe que desde o capítulo 3 do Gênesis não há mais culto coletivo de forma a registro, porque o pecado não deixava. Aí vem capítulo 11, estas testemunhas acusam a geração de Noé, pede uma petição, um julgamento. Capítulo 11, Deus desce, olhe, desceu, julgamento. Capítulo 3, capítulo 6, capítulo 11, ele desce. Quando observa, ele vê que o que as testemunhas disseram era real. Então ele diz: desçamos, porque o coração do homem é má. O Espírito vem e confunde a geração de Noé, e estas testemunhas afastam eles de Deus, e são espalhados sobre a terra, sem diálogo, cada um com o seu idioma, cada tribo com o seu idioma, não havia relacionamento. Aí quando todas se afastaram de Deus, aí vem o capítulo 12 do Gênesis, e o capítulo 12 do Gênesis, vem Deus com um projeto espiritual, coletivo, para ser adorado de novo. Veja que o capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, há um objetivo: Abraão, por meio de ti, eu abençoarei a todas as famílias da terra. Deus estava dizendo: eu vou por meio de você criar um projeto, e vou trazer a mim todas as famílias da terra. Vai ter adoração de novo na terra, Abraão. Ei, rabagalaba. Aí Deus, por meio de Abraão, gera Israel. Por meio de Jacó, Israel vai desabrochar no Egito. 430 anos, Deus espera. A geração do Egito nasceu lá. A cultura egípcia, sem relacionamento com Deus.
Veja que depois da morte dos patriarcas no Egito, não há registro de culto com Deus, nem conhecer a Deus eles conheciam. Quando Deus vai tirá-los do Egito, Moisés pergunta: como eu vou dizer quem me enviou? Aí Deus diz: diga a eles que o eu sou me enviou a vós. Aí Deus vai, por meio das pragas no Egito, se apresenta o povo. Por meio dos milagres no Egito, o povo conhece Deus. Deus tira o povo do Egito, abre o mar, o povo passa. Aí agora o povo de Israel grita, o único povo eleito para adorar, e ele grita: o Senhor é o Deus que salva, o nosso Deus é o Deus que livra, e ele é nossa bandeira. Agora Israel tem intimidade, mas precisava de uma aliança para ter adoração. Desde o Gênesis não tinha culto coletivo. Aí Deus, 3 meses no deserto, o povo chega na planície do Sinai. Aí Deus chama Moisés, capítulo 24 do Êxodo, e quer descer na terra para ser adorado como no princípio. Aí Êxodo diz que Moisés vai ao monte, e Deus propõe ao povo, por meio de Moisés, uma aliança. Êxodo, por favor, Êxodo 24, versículo 3. Moisés vem e diz ao povo o que Deus falou. Êxodo 24, 3. E quando Moisés diz ao povo, o povo responde que está disposto a obedecer a tudo. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, assim faremos. Então, a partir daqui, vai iniciar uma aliança de relacionamento entre Deus e o povo chamado Israel. A partir daqui, vem o Êxodo. Aí há uma aliança com sangue de novilho, que Moisés mata, e o sangue vai justificar Israel, para poder Deus descer na terra. Quando termina o Êxodo, vem Levítico. Observem que no livro de Levítico, Deus vai fazer o quê? Mostrar ao povo os rituais de aproximação. Levítico começa, pastor Ricardo, com oferta, com holocausto, com sacrifício. Quando chega no capítulo 2, versículo 13 de Levítico, Deus quer se aproximar mais do povo. Por quê? Porque do Êxodo 25, ele formou um lugar. Lembra que o Éden de Adão foi destruído pelo pecado, o dilúvio devastou. Capítulo 25 do Êxodo, Deus disse: vou formar um lugar móvel para descer no meio de vós. Aí vem o tabernáculo. Deus trabalha 15 capítulos no livro do Êxodo para o tabernáculo ficar pronto. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33. Olha, desde o Gênesis isso não acontecia. O livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 33, para nós lermos. Olha o que é que está escrito: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Versículo 34, a continuidade. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O tabernáculo, a glória cai de uma maneira tamanha que o versículo 35 diz que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Agora está Deus na terra de novo, habitando no meio de Israel e sendo adorado. Agora tem adoração, agora tem ligação entre serra e céu por meio de Israel. Aí vem Levítico, capítulo 2. Vai Deus dizer ao povo que quer mais aproximação. Capítulo 2 do Levítico, versículo 13. Aí Deus diz: a congregação de Levi, em todas as ofertas de manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas. Aqui Deus está dizendo: eu quero relacionamento duradouro. Porque na época oriental, o que acontecia? A aliança de sal. Por exemplo, eu tenho amizade com o pastor Sérgio e respeito, eu quero ter relacionamento duradouro com ele. Aí eu dizia: pastor Sérgio,
quero ter uma aliança inquebrável com o Senhor e a nossa família. Como é que a gente vai celebrar? O ápice desta aliança era o sal. O Senhor vai comer na minha casa, comer do meu sal, e eu vou comer da sua. Por isso que era oferta. Deus recebia a oferta e descia para isso. Porque os ingredientes do sal são duradouros, são perenes. Aí isso dizia que aí quando ele comia do meu sal e eu do dele, dizia, firmou, celebrou a nossa aliança. Se o pastor Levi um dia dissesse, não, eu não acredito na aliança de vocês, ela não é duradoura, aí eu dizia, assim há sal entre nós, e se tem sal é duradoura, é inquebrável. Aí Deus faz aliança de sal, de intimidade com Israel. Agora chama Moisés e diz a Israel como ele deve se comportar, o que ele deve fazer. E agora há um relacionamento íntimo. Aí vem Moisés e o povo adorava. Aí Deus resolve, olha que coisa linda. O templo vem. Agora não é mais móvel, é o templo. E quando o templo é inaugurado, segundo as Crônicas 7:12, Deus gostou tanto que, vou usar o nosso linguajar, a Salomão, eu agora vou morar na terra, eu vou ter caixa postal, eu vou ter CEP, vou firmar o meu endereço entre vocês, judeus, porque eu gostei tanto do que eu vi. Aí, segundo as Crônicas 7:12, ele disse, mesmo se eu me abusar com vocês e dizer a chuva, não desça mais, e quando eu disser aos gafanhotos, coma a lavoura do povo, então, quando este povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir toda oração que seja feita neste lugar, porque aqui estarão os meus ouvidos e os meus olhos atentos. No versículo 16 de 2 Crônicas 7, ele diz, versículo 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome de forma perpétua. Estarão nela os meus olhos e o meu coração. Deus estava dizendo, eu estou descendo para morar na terra de novo. Agora Deus está morando na terra de novo.